Muito difundida nas redes sociais, a prática de inseminação clandestina, isso é, a inseminação caseira e realizada sem acompanhamento médico, tem crescido entre os brasileiros. Além de ser ilegal, o uso deste método pode resultar em sérios problemas para a saúde da mulher e também do bebê. E quem explica mais sobre esse assunto é o médico especialista Dr. Álvaro, presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste o Dr. Álvaro Pigato. Ele é ginecologista especialista em reprodução humana e presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Doutor Álvaro, é um prazer ter o senhor aqui hoje conosco no Jornal da TV Noroeste, João Pinheiro, Minas Gerais. Seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas e divulgação da ciência. Doutor, qual é o procedimento para inseminação artificial e quando esta situação deve acontecer? Então, falando sobre a inseminação artificial ou inseminação intrauterina, é um procedimento que nós utilizamos na área da reprodução assistida quando tem uma alteração ali. Vou voltar um pouquinh. Para engravidar naturalmente, o espermatozoide depositado na relação no fundo da vagina, esse espermatozoide passa pelo útero, passa pela trompa para se encontrar com o óvulo na trompa e viabilizar a gestação, que acontece a formação do embrião na trompa, que depois vem para se desenvolver na cavidade uterina. Refazendo o que é normal, né? Então, o que é a inseminação artificial? Quando você coleta esse espermatozoide do companheiro, faz um preparo especial nesse sêmen, você separa os espermatozoides móveis e imóveis, tem toda uma lavagem, entre aspas, desse espermatozoide, um preparo, aí você coloca esse espermatozoide preparado dentro de um catéter bem fininho e transpassa o colo do útero e coloca o sêmen dentro da cavidade uterina, facilitando com que ele se encontre mais facilmente com o óvulo na trompa. Então, essa é a chamada inseminação artificial ou inseminação intrauterina. Você perguntou quando, né? Quando que se indica esse procedimento? Por exemplo, se a mulher tiver um problema do pH ácido, do muco, em que tem a dificuldade ali do espermatozoide transpassar o muco, seria uma das indicações. Ou quando o homem produz uma qualidade espermática não tão boa e você precisaria agilizar com que esses espermatozoides chegassem mais na trompa. Então, aí seriam duas indicações, um por problema na mulher e às vezes por alguma alteração na qualidade espermática, Roberto. Doutor, e quais as doenças que podem ser transmitidas pelo sêmen dos doadores, no caso de uma doação? Perfeito. Quando você vai fazer um procedimento de inseminação, tanto a mulher quanto o homem passam por procedimentos e exames laboratoriais de rotina. Quais que são os de rotina? Hepatite B, hepatite C, clamídia, gonococo, que seria a gonorreia, HTLV, HIV, né? É uma outra doença. Então, todos esses exames sorológicos são feitos tanto do homem quanto da mulher, necessariamente antes de fazer um procedimento. Qualquer um desses que a gente falou, se tiver alguma alteração ou tiver contaminação, a gente tem que cancelar a realização do procedimento. Doutor, vamos falar de um fato grave que é a inseminação clandestina. O que é a inseminação clandestina, doutor? Muito bem. A inseminação clandestina, quando eventualmente se colhe o sêmen, né, um doador, e esse sêmen é colocado geralmente no fundo da vagina, né, da mulher. Então, quais são os problemas em relação à chamada inseminação clandestina? Primeiro, esse rigor que existe na reprodução de ter alguma dessas doenças que eu mencionei anteriormente, hepatite B, hepatite C, clamídia, AIDS, HTLV, essas doenças virais e doenças sexualmente transmissíveis, elas têm risco de comprometer, então, essa mulher que está sendo submetida à inseminação clandestina e comprometer a saúde, não só a saúde reprodutiva da mulher, como se, por exemplo, pegar uma AIDS
né, existe o comprometimento da saúde como um todo. Então, existe um risco bastante grande quando você faz a utilização de um sêmen não previamente testado, que possa ter essa transmissão de uma série de doenças, Roberto. Agora, a paciente, a mulher, ela corre risco de vida, uma hemorragia, uma coisa assim, né, na inseminação clandestina? O que ela teria maior risco seria de ser contaminada por um desses vírus que nós comentamos. Se ela for contaminada, por exemplo, por uma doença chamada clamídia, essa doença vai comprometer, vai fazer uma alteração das trompas, vai fazer uma alteração de pelve, ela pode ter até uma pelve peritonite. Quer dizer, é um risco que essa mulher que está sendo submetida ao procedimento tem. Agora, então, o correto é a paciente procurar uma clínica especializada, não é isso? Perfeito, perfeito. Para você realizar um procedimento de inseminação numa clínica, além desse processo todo, o sêmen ele é coletado e existe esse processo que eu comentei de separar os espermatozoides móveis dos imóveis. Então, isso é feito como? Numa câmara que tem um fluxograma, que você não tenha contaminação. Existe todo um cuidado para você fazer essa separação e de forma que você, quando vai fazer a inseminação, você não tem contaminação daquilo que está sendo injetado na mulher. Tá? Então, existe realmente uma estrutura que precisa ter para que você possa fazer essa separação de preparo do sêmen para tentar realmente evitar risco de transmissão de doenças. Doutor, como o senhor vê esse problema aí da inseminação clandestina, em clínicas clandestinas aí no país? É algo que precisa ser denunciado, Roberto, porque isso é contra aquilo que o Conselho Federal de Medicina apregou, ou contra a medicina, então ela está agindo de forma ilícita, não adequada. Só que eu gostaria de reforçar uma coisa muito importante, Roberto, que precisa ser falada. Quando você faz a inseminação, no caso está sendo utilizado isso, às vezes em doação para doador, né, para utilizar na mulher, você tem que assinar um documento quando você doa óvulo, doa espermatozoide, evitando que exista um risco legal entre aquela criança que vai ser gerada e a pessoa que está cedendo o material genético. Então, além de todos esses riscos que nós falamos de contaminação e problemas virais, existe essa questão legal de, eventualmente, a pessoa que cedeu o sêmen vir a pedir legalmente a guarda daquela criança, porque legalmente essa criança é 50% geneticamente da mulher que recebeu e 50% do doador. Então, esse é um risco muito grande. Imagine, você vai fazer um procedimento e de repente aquela criança gerada, a pessoa que cedeu o sêmen, não, mas eu sou o pai dessa criança. E legalmente ele efetivamente, biologicamente é pai. Então existe, quando você faz, Roberto, um procedimento, a gente chama de termos de consentimento informado, em que tanto quem doa quanto quem recebe aquele sêmen, eles têm que assinar isso, né, reconhecido em firma. É uma série de procedimentos que você tem do ponto de vista jurídico para evitar problema no futuro. Isso é muito importante reforçar também. Pois é, doutor, mais alguma recomendação, alguma orientação? Realmente, se você vai utilizar precisa usar o sêmen de um doador, buscar o ginecologista, o urologista e fazer o procedimento com profissionais que tenham treinamento e numa clínica que tenha lá seu alvará, junto à vigilância sanitária, organizado, para evitar qualquer risco de transmissibilidade. Quero agradecer aqui o Dr. Álvaro Pigato, ele é ginecologista especialista em reprodução humana e também presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. A sua entrevista foi excelente, de grande importância para as pessoas que querem também passar por esse procedimento, mas sempre passar pelo procedimento legal, né? Uma clínica especialista, com especialistas e nunca na clandestinidade, né, doutor? Preferência que você vai ter um filho para toda a vida, não é uma coisa que se faça isoladamente.
né? Então é uma coisa que pode e vai dar repercussão sobre toda a vida daquela pessoa. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela Uma sua boa participação. tarde, é um prazer estar com vocês.